Louvado seja o nome do nosso Senhor. Cumprimento a todos os que estão aqui no templo, na capela também, nos ouvindo, em outros lugares também pela internet. Que Deus nos fortaleça, que Deus fale ao nosso coração. Eu começo a nossa meditação perguntando a você: você é alguém que gosta de surpresas? Querendo ou não, todos nós temos surpresas todos os dias na vida. Alguns dias nós temos mais de uma surpresa, né? Infelizmente não podemos escolher passar somente por surpresas boas, somos também atingidos por surpresas ruins. Nosso Deus, o soberano Senhor, Ele mesmo permite, traz até nós algumas surpresas. E a vida nós vamos vivendo assim, algumas vezes sendo surpreendido, ficando até boquiabertos e dizendo: puxa, será? Melhor de tudo, não existe surpresa melhor do que ser visitado por Deus. Às vezes, no momento de crise, de ansiedade, de preocupações, de luta, Deus nos visita e nos traz satisfação, consolo, estímulo, alegria. É muito gostoso passar por essas experiências. Eu não sei o que você passa hoje, eu sei que nós cantamos: sonda-me, ó Deus, lemos o Salmo 139, e eu sei que você já tem colocado diante de Deus, já tem ouvido, e você cantou hoje conosco, a certeza de que Deus está aqui, e Ele conhece o seu coração, o meu coração, as nossas reais necessidades, e aonde nós estamos. Nós vamos meditar no tema visitado por Deus no deserto, e o homem que nós vamos ver, ele está literalmente no deserto, não metaforicamente, mas também nós vamos perceber que a situação dele não era muito legal. Gênesis capítulo 28, eu convido você a abrir a sua Bíblia, versículos 10 a 22, Gênesis 28, 10 a 22, capítulo que fala de a fuga de Jacó, e esse é o bloco que tem por nome a visão da escada. Gênesis 28, 10 a 22, diz a palavra do Senhor: partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir, e sonhou. Eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, Deus de Isaque. A terra que agora estás deitada, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Amém. Vamos orar mais uma vez. Deus querido, sabemos que Tu estás aqui. Sabemos que Tu sondas mentes e corações. Tu sabes exatamente o que cada um de nós tem passado. E nós sabemos, ó Deus, que o Teu poder transcende a nossa própria imaginação. Sabemos, ó Deus, que Tu tens nos visitado e o Senhor pode fazer isso a qualquer momento. Clamamos, ó Deus, que o Senhor visite a cada coração e mente. Que o Senhor, ó Deus, fale ao nosso coração, transformando a nossa vida para Ti mesmo, para a honra e glória do Senhor. Que a Tua palavra, ó Deus, tenha vida em nossa vida. E que o Senhor perdoe os nossos pecados. Nós suplicamos assim em nome de Jesus. Amém. Olhamos para o texto, encontramos o personagem Jacó
patriarca, a palavra de Deus, nós vemos Jacó, um homem criado, um garoto criado na família da fé, neto de Abraão e filho de Isaque. As promessas que Deus fez a Abraão, elas seguiriam aos seus descendentes, e Jacó bem sabia que sobre a sua casa havia promessas de Deus. Deus havia prometido, quando ele chamou o seu avô Abraão, chamou Abraão para ir a uma terra desconhecida a Abraão, mas não desconhecida por Deus, a terra prometida, e Deus disse que daria a terra e aquela região toda para Abraão e seus descendentes, mas Deus também prometeu a sua companhia em todo o tempo, e Deus prometeu uma descendência como a areia do mar. Deus prometeu isso a Abraão. Abraão, em algum momento, duvidou do Senhor, mas Deus nunca deixou de cumprir as suas promessas. E no tempo certo, Deus mandou o filho Isaque, mesmo sendo Sara estéril e avançada em dias. Deus fez esse milagre para cumprir a sua palavra e para trazer a bênção que Ele mesmo decidiu no seu próprio coração. Quando a gente olha para a vida de Isaque, nós também encontramos Isaque casando-se com alguém que também era estéril, suplicou a Deus o milagre, e como é que Deus cumpriria a sua promessa de trazer sobre aquela família uma numerosa multidão, uma descendência como a areia do mar, se a sua esposa era estéril? Deus também traz um milagre sobre a vida de Rebeca. Ele deu o milagre de ser mãe, não de um, mas de dois, Esaú e Jacó. Jacó é esse moço que agora nós vimos no texto, irmão gêmeo de Esaú, e o seu nome significa suplantador, enganador. Jacó era protegido da sua mãe Rebeca, enquanto Esaú era um pouco mais protegido pelo pai. Isso era algo já ruim que acontecia ali naquela família. Mas Esaú e Jacó eram bem diferentes um do outro. Desde o ventre da sua mãe, quando a gente olha para Gênesis 25, a gente já percebe que havia conflito entre eles. Eles já brigavam no ventre da mãe. Ao nascerem, um já nasce também segurando o calcanhar do outro. E Deus diz a Rebeca que dois reinos, dois povos estavam ali no seu ventre, dali surgiriam dois povos. E diz que, contrariando os costumes e as leis da época, o mais velho, Esaú, serviria o mais novo, Jacó. Essa promessa já havia sido dada por Deus, apesar de mais uma vez contrariar algumas manifestações, algumas práticas e visualizações humanas. Como a bênção poderia vir a Jacó se o primogênito era Esaú? Jacó, o enganador, não soube aguardar o que Deus poderia fazer, e Jacó planeja um plano, Jacó elabora um plano e engana o seu irmão Esaú quando ele vem exausto de uma caça. E Jacó prepara então um prato de lentilhas e faz uma negociata. Ele compra o direito de primogenitura do seu irmão a troco de um prato de lentilhas. Depois nós encontramos o escritor sagrado dizendo que Esaú foi profano em ter vendido o seu direito de primogenitura. Um dia, seu pai chama a Esaú para trazer a bênção a ele, e diz: meu filho, vá ao campo, traze uma caça que você buscar, prepare um prato, eu vou comer e te abençoar. Rebeca, ouvindo isso, a sua mãe chama o Jacó e diz: Jacó, vamos fazer um outro plano, busca lá entre o nosso rebanho, pega um cabrito que eu vou preparar para você, e você vai enganar o seu pai. A princípio Jacó ficou com medo e disse: e se ele perceber, o que vai acontecer comigo? Ele pode trazer uma maldição imensa sobre a minha vida. A mãe, assumindo todas as consequências, disse: que caia sobre mim a maldição.
Acontece, irmãos, que Jacó de fato enganou seu pai. E o seu pai lhe deu a bênção pensando que estava se tratando de Esaú, mas era o Jacó. Até usando peles de cabrito que ele havia matado, preparando tudo da melhor maneira para que o pai fosse enganado pensando que era Esaú. Aquilo criou uma revolta muito grande quando Esaú chega e não há possibilidade nenhuma dele agora reverter tudo isso, porque a bênção já tinha sido entregue a Jacó. Aquela situação não ficou confortável para Jacó. E se você olhar para o capítulo 27, no capítulo anterior, não é? O versículo 41, você vai perceber que Esaú passou a odiar Jacó por causa disso, por causa da bênção que o seu pai lhe dera. E então Esaú disse: vem próximos os dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Jacó agora está jurado de morte. Esaú está pronto para matá-lo. E nessa ocasião, Rebeca, já sabendo dos propósitos de Esaú de procurar mulheres pagãs para se casar, e Esaú já tinha esposa nesse tempo, Rebeca diz: olha, é necessário que o Jacó, você busque entre a nossa parentela esposa para si. E a Bíblia não diz dessa conversa dela com Isaac, mas diz que Isaac chama o seu filho Jacó e o envia sim à sua parentela, para que ele dali constituísse família e fosse então casar-se com uma de suas primas. Ele deveria sair de Berseba até Harã, uma viagem em torno de 700 a 750 quilômetros. Mas ele sai nessa viagem não apenas em busca de um lar e da esposa, mas Jacó estava fugindo de seu irmão e deixando ainda um problema sério para trás, porque ele havia enganado seu pai. Imagine como estava a cabeça desse homem de Deus, chamado Jacó, o enganador. Foi o último momento em que ele pôde ver a sua mãe, porque Jacó vai fazer uma viagem e 20 anos depois ele retornaria a essa terra. 10 anos depois ele já estava na região, mas nessa cidade, nesse lugar, aqui ele volta 20 anos depois, mais uma vez cumprindo o que Deus havia dito: você vai voltar aqui. É interessante, irmãos, quando a gente olha para trás e a gente percebe como Deus conduz as nossas vidas. Se você olhar para o seu passado, quanta coisa você já viveu. Nada passou despercebido aos olhos do Senhor. Deus sempre esteve no controle de cada detalhe da sua existência. E aqui, por mais que Jacó pudesse estar pensando que estava sozinho, Deus estava com ele. Jacó aqui, nesse texto, é um homem psicologicamente abalado. Ele havia usurpado o seu irmão, enganado seu pai. Fisicamente ele estava muito cansado. Diz o texto que já era sol posto, já estava entrando então a noite. Não sabemos se foi no primeiro ou segundo dia, mas sabemos que ele já estava distante da sua casa, cerca de 70 quilômetros. A impressão que eu tenho é que de fato ele percorreu dia e noite, porque ele queria descansar só quando estivesse exausto, o mais longe possível da sua casa. Jacó estava fugindo. Não importa, irmão, se ele está aqui na sua primeira ou na sua segunda noite, nós não sabemos ao certo. Mas nós temos a certeza que ele ainda está geograficamente distante do seu lar e muito distante do seu destino. Ele havia andado cerca de 10% do seu trajeto. O propósito dele era de constituir família, como eu falei, e de fugir da sua casa. Ele estava desprovido de recursos, ele estava, quem sabe, com pouca comida, ele não tinha cama, e a gente percebe aqui que ele vai fazer de uma das pedras o seu travesseiro. Ele não tinha muitos recursos para uma viagem confortável.
Talvez ele tivesse que economizar um pouco do alimento, quem sabe da água em alguns momentos, e está renovando essa água sempre que achasse, porque ele estava no deserto. A viagem duraria em torno de 20 a 22 dias, pode-se chegar a 30 dias de viagem. Imagine que esse homem não está bem. E diz a palavra de Deus que ele chega num certo lugar, versículo 11. Esse lugar não tem nada de especial, é apenas um lugar. Assim como ele usa uma das pedras, qualquer pedra. Ele não se preparou para uma visão, para uma manifestação especial do Senhor, não é? Ele não foi convocado para nenhuma sessão de visões. Ele se deita tão simplesmente num certo lugar, com uma certa pedra, extremamente cansado, emocionalmente abalado, psicologicamente abatido, mas é ali mesmo, diz aí o verso 11, ali mesmo, ele passou a noite, e tomou uma das pedras e fez seu travesseiro, e deitou ali mesmo para dormir. A gente se prepara para algumas coisas na vida, mas Deus vai sempre além conosco. Quantas vezes você foi surpreendido e você se preparou tão simplesmente para vir ao culto e algumas pessoas nem pensam em participar? Eu vou assistir, eu vou lá, vamos ver o que vai acontecer. Jacó não tinha noção do que seria essa noite para ele. A visão que Deus dá a Jacó, o seu sonho, vai fazer parte da sua vida de forma muito especial. Deus não fala conosco tão simplesmente para fazer nenhum espetáculo. Deus de fato quer nos transformar, e Jacó será transformado nesse sonho. O sonho era de uma escada que ia da terra até o céu. Olhe para o texto, por favor. Versículo 12. A escada era posta na terra, e o topo atingia o céu. Anjos de Deus subiam e desciam por ela. Anjos de Deus subiam e desciam pela escada. O que a gente pode pensar nessa escada? Quando nós olhamos para João 1,51, nós vemos que o próprio Jesus se intitula a escada. Ele diz: vós vereis o céu aberto e o Filho do Homem, e anjos subindo e descendo. E aí o Filho do Homem é essa ligação. Deus está dizendo a Jacó: Jacó, existe comunicação entre céu e terra, existe acesso a mim, e esse acesso não é algo natural, é sobrenatural de Deus. Jacó viu anjos que subiam e desciam, e quando nós lemos o escritor aos Hebreus, nos diz que anjos são ministros do Senhor a nosso favor. Deus está abrindo as portas e dizendo a Jacó: Jacó, eu me abro, eu me escancaro para você, Jacó. Eu me mostro a você dizendo que há acesso até mim. É possível, Jacó, que você se comunique comigo. É claro, irmãos, que não há comunicação de terra e eternidade para os mortos, e a Bíblia corta totalmente essa possibilidade. Mas a Bíblia diz que quando nós clamarmos a Deus, Deus nos ouve, e diz que esse Deus que nos ouve é o Deus que interfere aqui na terra. Deus não é um Deus distante. A figura da escada é algo muito interessante, porque Deus está mostrando que há comunicação entre nós e Ele, entre Ele e nós. Que lembrança maravilhosa Deus traz a Jacó. Deus está
surpreendendo Jacó, trazendo a lembrança de que há acesso até ele, que há comunicação, que há interferência dele nas nossas vidas. São 3 lembranças, essa é a primeira que Deus traz a Jacó, quando ele o visita no deserto. Quem sabe Deus está te visitando, ou Deus já tem te visitado em alguns momentos, situações as mais diversas, situações difíceis em que Deus conhece os cantos mais escuros da nossa alma. Deus mostra a você nesta noite que você pode clamar, porque Ele está aqui para te ouvir. Invocareis, diz o Senhor, clamareis a mim, e eu responderei. Aquele que me buscar de todo o coração, esse me achará. A segunda lembrança que Deus traz a Jacó está aí, vamos continuar, versículo 13. Diz que perto dele estava o Senhor, e Deus lhe diz: eu sou o Senhor, teu Deus de Abraão teu pai, e Deus de Isaque. A terra que estás deitada agora, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti, na tua descendência, serão abençoadas todas as famílias da terra. Qual é a lembrança que Deus traz aqui? Deus traz a lembrança das suas promessas, as promessas que Ele já havia feito a Abraão e a Isaque, e agora Ele relembra as suas promessas a Jacó. Quantas vezes precisamos relembrar as promessas do Senhor? Deus aqui está relembrando as suas promessas, de que aquela terra de fato seria deles, de que a descendência seria como a areia do mar, e de que Deus estaria com eles. Deus está dizendo que Ele é o Deus das gerações, Ele é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Nós não podemos transferir a salvação para os nossos filhos de maneira nenhuma. A salvação é pessoal, mas nós podemos instruí-los. E diz a palavra de Deus que Deus é o Senhor da misericórdia, e Ele traz a sua misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam. Irmãos, é muito gostoso saber que Deus, Ele reafirma as suas promessas a nós em momentos de tão grande dificuldade. Deus visitou a Jacó, e Deus traz também a promessa de fazê-lo instrumentos nas mãos do Senhor, bem como a promessa da proteção dele em todo o tempo, e de fazer com que a sua descendência fosse bênção para todas as famílias da terra. Em quinto lugar, Deus traz a promessa de que Jacó ainda iria regressar àquela terra. Quantas promessas Deus trouxe a esse homem? Irmãos, nós temos que ter cuidado para não anunciar e prometer ou dizer que Deus prometeu algumas coisas que Ele nunca prometeu. Há algumas propagandas enganosas por aí, infelizmente, até em alguns locais de cultos ao Senhor, onde algumas pessoas dizem coisas que Deus não disse nem autorizou dizer. Isso é ruim, isso é prejudicial, isso é errado. Mas nós, servos do Senhor, todo homem e mulher na face da terra precisa olhar para a palavra de Deus e crer nas promessas, naquilo que Ele verdadeiramente disse. Aquilo que Ele disse, Ele vai cumprir. Deus nunca deixou de cumprir uma só de suas promessas. Diz a palavra de Deus que céus e terra poderão passar, mas as suas palavras não passarão, nenhuma delas, absolutamente nenhuma. Deus é o Deus que nos salvou, que deu Cristo Jesus para morrer em nosso lugar, e Ele promete nos suprir todos os dias de nossa vida, caminhar conosco, nos livrar de todo mal, nos fortalecer diante das tentações, nos usar neste mundo para abençoar outras pessoas, e acima de tudo a sua promessa de trazer sobre nós a vida eterna, de nos levar para morar com Ele eternamente.
São muitas promessas. A promessa de que Ele virá, Jesus Cristo virá, para levar a sua igreja e separar definitivamente, de uma vez para sempre, justos e ímpios. A terceira lembrança que Deus traz a Jacó, surpreendendo-o nessa caminhada, é a lembrança da garantia de sua presença constante com ele e conosco. A presença constante de Deus, o Deus Emanuel, Deus conosco. O nome de Jesus, ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Conosco quando? Quando, Senhor? Em todos os momentos de sua vida. Não é só nos momentos alegres, não é só nos momentos tristes, não é só quando você está na igreja, não é só quando você está na sua casa, não é só no seu trabalho, mas em todo o tempo. Não é só quando você e eu estamos acordados, mas enquanto estamos dormindo, Deus está conosco. E Deus está conosco não apenas para garantir a sua presença e dizer, ó, eu estou aqui, tá bom? Eu estou aqui, mas o que você passar, problema teu. Eu estou aqui, eu não vou fazer nada, eu estou só sabendo, eu estou olhando. Não é isso. Deus está presente para agir. E é essa promessa, quando você olha para o texto, nós vimos aí o versículo 13 e 14, as promessas de Deus a Jacó. Mas no próprio versículo 13, a primeira palavra que aparece é: perto dele estava o Senhor. A tradução NVI diz que é perto da escada, que é em cima da escada, na ponta da escada estava Deus. Mas a tradução atualizada diz: perto dele, perto de Jacó, está o Senhor. Eu gosto dessa tradução, irmãos, e não importa se ele está junto da escada, se ele está junto de Jacó, o que importa, Jacó viu a presença de Deus. Deus se revela a Jacó como aquele que está presente na sua vida. Não só uma escada que pudesse trazer esta comunicação e abrir acesso a que se falasse com ele, não apenas as promessas sendo relembradas, mas a presença de Deus para agir na vida de Jacó. Perto dele estava o Senhor. Olha agora para o versículo 15: eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Jacó, onde você estiver, eu estarei contigo. Deus está dizendo que não vai desamparar Jacó. E ele ainda diz: até cumprir aquilo que te hei referido, até que cada uma de suas promessas seja cumprida. E a última delas é a consumação dos séculos, é a vinda do nosso Senhor Jesus e a nossa partida e a nossa chegada definitivamente, uma vez para sempre nos céus. Estaremos para sempre com o Senhor, toda a igreja, todos os salvos de todos os tempos. A promessa de que ali não haverá pranto, nem dor, nem sofrimento, nem lágrima alguma, porque todas as lágrimas serão enxugadas. Irmãos, nenhuma das promessas do Senhor cairá por terra. E ele diz: Jacó, o que eu tenho a fazer na tua vida, eu vou fazer até o final. É interessante, irmãos, que Jacó precisava dessa palavra, assim como eu e você precisamos, diante das agruras da vida. Nós precisamos. E quando Deus traz essa palavra a mim e a você, o que Deus espera de mim e de você é transformação. Jacó foi um homem transformado, na sua visão, na sua percepção de mundo. A sua esperança foi renovada, a sua alegria é restaurada. Ele agora não somente pensa em ir, mas ele está pensando em ir e voltar. Vocês viram aí no versículo 16? Olha a transformação na vida desse homem. Ele disse: o Senhor
está neste lugar e eu não sabia. Quão temível é esse lugar, é a casa de Deus. E depois ele continua, versículo 18 até o 22, a gente percebe que ele pega a pedra que ele dormiu e ele vai erigir por coluna, ele faz um altar a Deus, e ele diz: Senhor, se o Senhor for comigo, e versículo 21 diz: de maneira que eu volte em paz, então o Senhor será o meu Deus. Que coisa maravilhosa! Jacó agora ele não pensa apenas em ir. Eu imagino como estava o coração de Jacó quando ele partia para uma viagem de 700 quilômetros a pé, deixando tudo para trás, as riquezas da sua casa, do seu pai, o conforto, deixando problemas seríssimos dentro do seu lar. Eu não sei como estava a cabeça desse moço, mas eu sei que depois deste sonho, Jacó agora tem as suas esperanças renovadas. Ele não apenas fala de ir, mas ele fala de ir e vir. Deus visita este homem, e diz a palavra de Deus que aquele local, que antes, lá no início que nós lemos no versículo 11, que era apenas um certo lugar, agora foi transformado. Jacó desperta do seu sono e diz: Deus está neste lugar, eu não sabia, aqui é a casa de Deus. Ele coloca o nome no lugar de Betel, versículo 19. O lugar agora é transformado, o seu ambiente agora é consagrado ao Senhor. Quem sabe você vai voltar para o seu trabalho amanhã e dizer: espera aí, é tudo igual, mas está diferente. Eu quero consagrar meus ambientes para o Senhor. Eu olho, a realidade parece ser a mesma, mas eu não sou o mesmo. Irmãos, que coisa interessante. Quando Deus nos visita no deserto, Ele transforma a nossa vida. Diz a palavra de Deus que aquelas pedras, agora eram apenas determinada pedra, certa pedra. Diz que uma das pedras do lugar, versículo 11, agora é usada para o altar do Senhor. O que antes era desprezível, agora glorifica a Deus. Talvez hoje você está sendo remexido em alguns conceitos e preconceitos. Você está olhando para a sua vida e dizendo: quantas coisas eu tenho desprezado, mas será que eu posso usar isso para a glória do Senhor? Talvez ao dormir, Jacó murmurou muito de encontrar um travesseiro tão duro. Eu imagino, que travesseiro duro, que dificuldade. Mas esse travesseiro duro agora vai ser altar ao Senhor, irmãos. Que coisa maravilhosa quando Deus transforma as nossas vidas. Coisa maravilhosa é saber que nós podemos usar daquilo que Deus nos dá para glorificar o seu nome. Eu quero concluir dizendo que Deus muitas vezes nos leva ao deserto. Muitas vezes, em muitas situações. Você não precisa ter o nome de Jacó, e tem gente que tem, e não é nem tão ruim quanto esse Jacó aqui. Aliás, o nome de Jacó é abençoado, porque se você olhar, foi esse nome será Israel, o povo de Deus. Não é o nome em si, mas às vezes você olha para alguns personagens bíblicos e diz: puxa, é muito mal. Eu conheço crente que tem uma dificuldade com Davi impressionante. Tem outros que idolatram Davi. Irmãos, nós não precisamos chegar nem num ponto e nem ao outro. Nós temos que entender que são homens como nós. Eu e você somos tão maus e pecadores quanto Jacó. Mas nós somos também tão alvos da graça de Deus como foi Jacó. Você e eu podemos ser visitados essa noite. Oxalá que Deus já tenha feito isso para nos transformar. Em momentos difíceis, quando nós ficamos muitas vezes vulneráveis a tantas situações e caímos muitas vezes em pecado, ou em angústias ou sofrimentos gerais deste mundo, nos momentos de maior fragilidade em nossa vida, é onde muitas vezes
nós podemos contemplar a presença do Senhor de uma forma muito mais especial. E a gente diz assim, como disse o salmista: foi bom eu ter passado pela provação para aprender os teus decretos. Deus já estava com você no passado, Deus esteve em todo o tempo, mas será que você viu? Será que eu vi? Será que eu percebi? Jacó, ele diz: o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Irmãos, Deus está conosco, e as experiências que Ele nos dá devem nos levar para a adoração. Jacó fez um altar ao Senhor ali em Betel, versículo 18, mas depois ele continua a sua caminhada, e a gente vai ver Jacó em Manaim, depois Peniel, né? Peniel significa viu Deus face a face. São episódios enormes, difíceis e até gloriosos na vida deste servo de Deus. A vida não acabou aqui, não parou com essa experiência. Não fique pensando, se você já teve alguma experiência maravilhosa, do toque maravilhoso de Deus pela sua vida, que agora acabou. Não acabou. Não acabou. Você está vivo. Tenha experiências com o Senhor. Desfrute daquilo que Deus tem para a sua vida. Deus nos chama a adorá-lo em todas as situações e nos maiores desertos de nossa vida. Deus quer que nós busquemos a Ele e consigamos encontrar motivos para glorificar o seu nome, onde certamente nós encontraremos. Os planos de Deus não são frustrados. E certamente, irmãos, o que Ele planejou, Ele vai fazer. Deus não depende de circunstâncias. Talvez você olhe para o seu problema e diga: pastor, é porque o senhor não sabe da minha situação. Eu posso não saber, mas Deus sabe. Deus sabe exatamente, como nós cantamos no início: sonda-me, ó Deus. Ele já sondou, Ele sabe. Ele sabe qual é o deserto que você passa, ou quem sabe, momentos de tamanha estabilidade, regozijo, alegria. Em cada situação você precisa de Deus. Eu preciso do Senhor. E Deus não precisa de circunstâncias para agir em nossa vida. A promessa dele está conosco. O salmista diz: eu nunca vi o justo desamparado. Fui moço, agora sou velho, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Se você hoje abrir o seu coração e se entregar a Jesus e dizer: Deus, até hoje eu caminhava contigo, mas eu te conhecia só de ouvir falar. Eu vinha à igreja, mas era muito mais como um corpo presente do que um corpo e alma que te adora em espírito e em verdade. Mas Deus, eu quero ser transformado. Eu quero que o Senhor entre no deserto da minha vida, nos cantos escuros da minha alma. Eu quero experimentar o Senhor e aquilo que o Senhor de fato tem para a minha vida. Eu quero viver e ter renovada a cada dia a alegria da tua salvação. Deus está conosco e coloca-nos em situações bem difíceis, porque os desafios continuam. Deus te surpreende hoje com 3 possibilidades, ou com 3 certezas. 3 certezas. A certeza de que é possível falar com Ele, de que Ele te ouve, de que se você hoje abrir o seu coração, existe uma escada chamada Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Deus está pronto a te ouvir. A segunda certeza é a certeza de que Deus tem promessas maravilhosas para a tua vida. Não de te livrar dos sofrimentos deste mundo, mas de passar com você por cada um deles. E em muitos Ele livra mesmo. Não de tirar você do mundo, mas te livrar do mal, te livrar das tentações, de cair em tentações. E o dia que Ele tiver que tirar também, Ele leva. Certeza do acesso a Ele, certeza das promessas dEle e certeza da sua companhia, da sua proteção, da sua presença conosco. Assim, eu espero que você busque ao Senhor em todo o tempo.
Aproveita que Ele te ouve e agora você tem mais certeza disso. Então rasgue o seu coração. O profeta usa essa expressão, é maravilhosa, né? Rasgai o coração e não vossas vestes. Vamos deixar de nos preocuparmos tanto com a performance, com aquilo que é o exterior, mas ao levantarmos as nossas mãos, que sejam mãos santas, sem animosidade, sem ira. Que ao cantarmos louvores e batermos nossas palmas, que não seja um aplauso por qualquer motivo, e nem para acompanhar uma melodia, mas que ao acompanharmos com palmas ou instrumentos, ou seja que forma de louvor, que seja fruto de lábios que confessam o nome do Senhor, que seja algo do fundo da alma. Apresente a Deus os seus temores, não tenha vergonha de contar os seus pecados a Deus. Existe possibilidade de interferência de Deus aqui na sua vida, na sua existência, nos seus problemas, nas suas dores, como você também pode e deve descarregar-se tudo diante de Deus. Segundo, creia que Ele é fiel em cada uma das suas promessas neste mundo, e que um dia Ele te levará salvo com Ele, na vida eterna com Jesus, se você assim caminhar com Cristo aqui, e se entregar totalmente nas suas mãos. Faça isso em nome de Jesus, e creia que Ele não te abandonou, apesar de tudo conspirar contra você. Deus não te abandonou. Em último lugar, agarre-se a Jesus, o Deus Emanuel, que não te desamparou, não vai te desamparar, que está presente para agir, está presente para te fortalecer. E certamente, irmãos, Deus continuará cuidando da sua igreja e de cada um de nós, até o dia em que Ele voltar, ou que Ele for levando também cada um de nós à sua presença. Que Deus nos abençoe. Amém.